Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Confira o que vai ser destaque nessa edição. Saiba o que foi discutido na sessão ordinária desta terça-feira. Brasil registra um atendimento de emergência cardíaca por minuto. Carros eletrificados podem chegar a 90% do mercado em 2040. Vale do Paraíba tem menor índice de homicídios de 2024. Festival de documentários sobre a diversidade e os desafios do Brasil é exibido em Paris. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Ontem foi dia de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal e 3 projetos foram aprovados. E agora a nossa estagiária Ariane Viana vai comentar 2 dessas propostas. A primeira sessão ordinária do mês de outubro homenageou os cidadãos taubateanos com 2 projetos de lei de denominações de ruas. O primeiro deles, de autoria do vereador Paulo Miranda, sugere denominar Rua Horton Sidney Cunha a atual Rua 28 do condomínio Altas da Mata. Esse projeto foi aprovado em segunda votação e será encaminhado para sanção ou veto do prefeito. O segundo projeto foi apresentado pelo prefeito e denomina a Rua Odail Cabral a Rua 10 do Jardim Belleville, no bairro Itapecerica. Filho de uma taubateana e um imigrante português, Odail nasceu em 1929. Com o falecimento precoce do pai, se viu obrigado a trabalhar desde muito cedo para ajudar a mãe. Vendeu balas na rua, fez entrega de roupas que a mãe lavava e passava, foi balconista da tradicional Casa Ciranda e trabalhou no Departamento de Estradas de Rodagem, DER, onde se aposentou. Faleceu em 2015, aos 86 anos. O projeto deve passar por segunda votação na próxima sessão. Obrigada, Ariane, pelas informações. E o terceiro projeto da pauta foi incluído na ordem do dia e aprovado em 2 votações. Você confere as informações dessa votação logo mais, ainda nessa edição do Boletim Câmara. E nós damos sequência ao nosso boletim com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, conta com bastante movimento na altura de Pindamonhangaba, nos 2 sentidos da pista. O restante da viagem é tranquila. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem pontos de lentidão ou de congestionamento. A estrada está bem tranquila, sem movimento de veículos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão no quilômetro 135, em São José dos Campos, na altura de Eugênio de Melo. O tráfego é intenso na pista expressa sentido São Paulo. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra, um trânsito um pouquinho mais intenso sentido Rio de Janeiro, que é o lado esquerdo da tela que você acompanha. Sentido São Paulo já está um pouco mais tranquilo. Esse é o quilômetro 110, altura de Taubaté. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E como eu falei no início aqui do nosso Boletim Câmara, a pauta da sessão ordinária de ontem contou com um terceiro projeto, que foi incluído na ordem do dia e aprovado em 2 votações. E agora a nossa estagiária Isabela Vieira traz as informações. A pedido do líder do prefeito na Câmara, vereador Rodson Lima Bob, foi incluído na ordem do dia o projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza a abertura de crédito adicional em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O valor de R$ 38.400 corresponde a 4 bolsas de estudos para alunos de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, que fazem parte do convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Planejamento para a implementação do Centro de Estudos em Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Como no encaminhamento do projeto, o prefeito José Saldi solicitou a tramitação em regime de urgência, o projeto foi aprovado em 2 votações nesta sessão do dia 1º de outubro e segue para a sanção. Obrigada, Isabela.
E segundo a mensagem enviada pelo prefeito nesse projeto de lei, a criação desse centro de estudos deve viabilizar a geração de indicadores de cidade sustentável de acordo com os procedimentos das normas regulamentadoras brasileiras. E você que nos acompanha pode participar aqui conosco do nosso programa. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta teremos a entrevista do dia sobre locação de imóveis por temporada e também a continuidade do nosso Boletim Câmara com mais notícias. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Olá, seguindo a nossa programação, na entrevista de hoje nós vamos falar sobre locação de imóveis por temporada. Durante as férias e os feriados prolongados, é muito comum que as pessoas procurem por casas e apartamentos para locação por um período maior. Então hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas e entender quais cuidados nós devemos ter em situações como essa. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Laura Xavier. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por vocês me convidarem novamente para estar aqui na TV Câmara. Obrigada. Laura, quando a gente fala então de locação de imóveis, quais são os principais tipos de golpe relacionados a esse tipo de contratação? Com relação à contratação de imóveis para a temporada, geralmente a gente tem dois golpes relacionados a isso. Para quem aluga, né, a pessoa dona do imóvel, e para quem está alugando. Então, geralmente quem aluga pode, às vezes, pegar um inquilino que vai lá para depredar o patrimônio, vai quebrar o imóvel e não vai falar, ou não vai pagar aquilo que efetivamente foi acordado. E para quem está alugando, também, às vezes, cair num anúncio falso, em sites falsos para alugar esse imóvel. Então, esses são os golpes mais conhecidos, vamos dizer assim, de imóveis para temporada, para locação de temporada. Então, vamos lá, tentar falar dos pormenores aí. Quando a gente procura, né, uma casa, um apartamento aí por temporada, geralmente a gente procura pela internet. Então, esses contratos, ou eles costumam ser por boca, ou até mesmo ali só pela internet e de forma ali verbal, né? É possível a gente pedir, então, um contrato por escrito, assinado, até mesmo com testemunha? Não só pode, como deve. E as testemunhas você não necessariamente precisa, porque hoje a gente já tem aplicativos que fazem a autentificação da assinatura da pessoa. Então, você não precisa necessariamente das testemunhas para assinar esse contrato. Mas, por prevenção, é excelente que se faça um contratinho escrito. Até mesmo para, como eu havia comentado, se caso aconteça alguma coisa no imóvel, que estava fora daquilo que estava acordado, quebrou alguma coisa, você quem está alugando tenha direito de recorrer contra quem alugou e vice-versa. Caso aconteça algum problema lá na casa, vamos supor, queime um chuveiro, aconteça qualquer outro problema, a pessoa que está alugando consiga ir atrás do proprietário falando, olha, a gente precisava consertar isso, arrumar aquilo. Então, o contrato acaba sendo uma forma de prevenir os dois lados, né? E eu digo que a gente tem que pecar pelo excesso. No contrato deixa tudo bem detalhado, coisas de alto valor que estejam no imóvel, as consequências caso aconteça um dano, uma quebra. Então, faça um contratinho bem feito, assina tanto quem está alugando, tanto o proprietário e deixa tudo assim, redondinho, para evitar justamente a dor de cabeça. Essa questão do contrato, ela pode ser um empecilho? Eu pergunto isso porque muitas pessoas que partiram ali para a internet, elas buscam até uma informalidade, uma rapidez nos negócios, né? Para que você consiga encontrar ali a outra parte facilmente, sem essa necessidade da formalidade de fazer contrato. Então, ela pode dificultar essa relação? Ela pode dificultar essa relação, mas
acaba sendo uma prevenção. Tanto é que hoje em dia a gente também tem vários aplicativos que você consegue colocar lá o seu imóvel para ser alugado. Não é só um, são vários. E esses aplicativos acabam trazendo uma maior segurança para as duas partes. Então, essa informalidade, ela pode ser boa porque você acaba não tendo um respaldo ali e acaba fluindo mais rápido, conversou ali no WhatsApp, já acertou tudo, tá tudo fechado. Mas pode te gerar consequências negativas. E aí você não vai ter como recorrer de nada disso. E quais são os cuidados que a gente deve ter? Então, geralmente, quando a pessoa procura por uma casa, para temporada, é para gerar um entretenimento para toda a família, né? Sim. E quando algo dá errado, é decepção para toda a família também. Então, quais são os tipos de pergunta, de cuidados que a gente tem que ter ao procurar um imóvel para locação por temporada? Quando a gente procura esses imóveis para alocação para temporada, que nem você falou, se acontece qualquer coisa ali, gera uma quebra de expectativa, uma quebra de sonho, não se sabe quanto tempo se estava planejando essa viagem. Então, os cuidados que a gente tem que tomar se você for alugar alguma coisa por site, por aplicativo, verifica ali as avaliações dos outros usuários, de outras pessoas que já estiveram por ali, vê se eles avaliaram bem o proprietário, o imóvel, se ele é bem localizado, dá uma olhada no mapa ao redor, porque às vezes você não conhece a cidade que você está indo, dá uma olhadinha, vê o que tem em volta, se há um bairro indicado ou não. E não só isso, como para você evitar cair em sites falsos, busca esse anúncio em outros lugares para ver se a pessoa, ela anunciou só em um lugar? Por que ela anunciou só em um lugar? Vê se não tem uma forma de contato direto com o proprietário, exige esse contrato para evitar dor de cabeça. Tudo bem, não precisa ser nada muito complexo, é só mesmo um documento que tem ali dados suficientes para que, caso haja algum dano, alguma coisa, você consiga buscar formas de mitigar isso. E como a gente tem certeza que aqueles dados são verdadeiros, que o que consta ali também é real? Pede foto do documento da pessoa, foto do documento, foto da pessoa. Tudo isso, até mesmo os sites, quando você aluga, né, pelos aplicativos de facilitação, eles já pedem, eles já fazem essa análise prévia. Então, entre aspas, você fica um pouco mais tranquilo. Mas você pode pedir para a pessoa, assina aqui para mim, manda uma foto do seu documento para eu anexar no contrato, tudo isso. É lógico que prevenindo de evitar que esses dados vazem, enfim. Você não vai usar isso para fazer outros tipos de crimes, vamos dizer assim. Mas você pode exigir, sim, um documento. Ou, se você quiser partir pelas vias mais seguras, pede para registrar em cartório, autenticar a assinatura. Tudo isso gera mais segurança para a pessoa. E a internet pode ser um importante aliado também nesse momento, né? Sim. Você até falou para consultar ali o bairro onde está localizado esse imóvel. Então, os mapas online também podem contribuir, né? Para você entender melhor, verificar se esse imóvel realmente existe, porque muitas vezes quando você aluga para uma cidade distante, até mesmo para um outro estado, dificilmente você consegue ir visitar o local antes, né? Exatamente. Então, esses mapas, eles acabam sendo justamente um facilitador. Você vai lá, coloca, dá uma olhada ao redor, verifica, às vezes, se tem tudo aquilo que você está necessitando, um restaurante, um supermercado, não só isso, como a localização mesmo, se não fica perto de alguma coisa mais perigosa, se efetivamente é aquilo que está sendo anunciado. Então, esses mapas, o mapa em geral, acaba sendo um facilitador gigantesco. E uma vez que constatei que fui vítima de um golpe, quais são as providências que devemos tomar? O primeiro passo, quando você é vítima de um golpe, é registrar o boletim de ocorrência, para que as autoridades competentes consigam investigar, verificar exatamente aquilo que aconteceu e as formas que você tem para ir atrás dos seus direitos. Registrou o boletim de ocorrência, houve toda a investigação ali, aí a gente inicia um processo na via judicial, se assim for necessário. E aí é preciso contratar um advogado para isso? Nesses casos é necessário. Nesses casos não tem como dispensar um advogado. São causas que necessariamente vão precisar de um advogado. Você falou da importância aí do contrato para preservar ambas as partes. Então, quando a gente pensa nas condições do imóvel, em quais condições ele deve estar, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida se as fotos do anúncio realmente correspondem ao imóvel, se são fotos atualizadas. Então, o que a gente deve esperar, o que é obrigação por parte de quem está alugando o seu imóvel?
por obrigação, você tem que encontrar o imóvel da mesma forma que está nas imagens. Ou melhor, né? Se você viu uma imagem e você chega lá e encontra um negócio mais arrumadinho, melhor, ok. Agora, se você encontra algo diferente daquilo que estava no anúncio ou algo inferior àquilo que estava sendo propagado, você também tem direito ou de pedir o reembolso da diária que você pagou ou da mensalidade que você desembolsou. Mas, por obrigação, você precisa encontrar exatamente aquilo que estava no anúncio. E quais são as obrigações de quem alugou? Então, em quais condições a gente tem que entregar esse imóvel? Da mesma forma que o anúncio precisa demonstrar a realidade, quando você devolve esse imóvel, ele também precisa estar da mesma forma que você o encontrou. Então, você precisa fazer toda a zeladoria ali dos itens, de todos os equipamentos. Se acontecer uma avaria ou outra, quebrou alguma coisa, queimou outra coisa, tudo isso precisa estar previsto em contrato de como vai ser ressarcido, reembolsado e de quem foi a culpa, porque às vezes já estava quebrado e quem está alugando não tem culpa nisso. Mas nem sempre é assim. Às vezes pode acontecer de cair um copo, quebrar alguma coisa, queimar um chuveiro. E aí isso no contrato precisa estar estabelecido entre as partes. Mas é por obrigação de quem está entrando, né, quem está alugando, zelar por tudo que está lá dentro. E com relação à limpeza, você está falando bastante aí do contrato, então eu imagino que isso deva também estar ali estabelecido em contrato. Mas é de bom tom você deixar o ambiente minimamente limpo? Minimamente limpa não é de bom tom, eu digo que é uma questão de higiene e de humanidade, né? Geralmente, alguns imóveis já vem escrito no contrato, a pessoa cobra um valor de aluguel, mas cobra também uma taxa de limpeza. Mas mesmo que cobra essa taxa de limpeza, pelo menos organizadinho, né, para a pessoa que vai lá limpar, eu acho que é uma questão até de sororidade, vamos dizer assim. Respeito, né? De respeito, exato. Tá certo, então, Laura, quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. Obrigada. Essa foi a entrevista com a advogada Laura Xavier sobre locação de casas e apartamentos por temporada. A Associação Brasileira de Medicina de Emergência alerta. Em 2023, o Brasil registrou um atendimento de emergência cardíaca por minuto. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre essa estatística. É isso mesmo. A cada minuto, uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro do Sistema Único de Saúde com crises agudas causadas por doenças que afetam o coração. Em 2023, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, contabilizou 641.980 internações relativas a esse tipo de quadro. A entidade mapeou os principais problemas cardiovasculares registrados em hospitais públicos brasileiros, incluindo doença reumática crônica do coração, infarto agudo do miocárdio, doenças isquêmicas do coração, transtornos de condução e arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca. Por ser a região mais populosa, o Sudeste concentrou o maior número absoluto de internações por doenças cardíacas, com mais de 241 mil atendimentos desse tipo. São Paulo e Minas Gerais lideram essa lista. Ainda de acordo com o levantamento, no ano passado, mais de 85% das internações relacionadas a doenças cardíacas no país foram de caráter emergencial. O infarto, por exemplo, respondeu por 152 mil internações de urgência, representando 88% do total de internações para essa condição. O cenário mais crítico, segundo a Abramed, está em Mato Grosso do Sul, onde 97% das internações por doenças cardíacas foram de urgência. O estudo ainda montou um perfil do público mais afetado entre os internados. Os homens respondem por 57% das internações em 2023, enquanto as mulheres representaram 43%. 67% das internações ocorreram em pacientes com 60 anos ou mais, seguidos pelos grupos de 70 a 79 anos, de 50 a 59 anos e de 80 anos ou mais. No entanto, a Abramed alerta que, embora as doenças cardíacas sejam majoritariamente associadas ao envelhecimento, há um número considerável de casos entre adultos jovens, que frequentemente estão expostos a hábitos de vida prejudiciais à saúde cardiovascular. Segundo outra pesquisa, batizada de O Coração do Paulistano,
As doenças cardíacas estão na mira das preocupações dos moradores de São Paulo, estando apenas atrás do medo de ter câncer. No entanto, o levantamento revelou que 46% dos entrevistados nunca foram a um cardiologista para fazer exames preventivos. E você, já cuidou do seu coração nesse ano? Obrigada, Tânia. E para a associação, esses números demonstram que é fundamental fortalecer a infraestrutura hospitalar e também capacitar continuamente equipes de emergência para lidar com o volume crescente e também com a complexidade dos casos. Um projeto de lei em tramitação no Senado Federal prevê a isenção do imposto de renda para aposentados com doença de Alzheimer. Na proposta, o autor argumenta que busca aliviar a carga financeira das famílias afetadas pela doença, que frequentemente enfrentam altos custos com cuidados médicos, medicamentos e também com suporte especializado. Atualmente, a legislação do imposto de renda já isenta aposentados por acidente em serviço e também por algumas doenças graves. E a isenção se aplica mesmo que essa doença tenha surgido depois da aposentadoria. O projeto altera essa lei para incluir o Alzheimer entre as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda. A matéria está em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos. Um novo estudo da Anfavea, que é a Associação Nacional de Veículos Automotores, revela perspectivas para a descarbonização do setor automotivo no Brasil nos próximos anos. Indica que carros eletrificados devem chegar a 90% do mercado em 2040. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. A Anfavea apresentou nesta semana um novo estudo intitulado Avançando nos Caminhos da Descarbonização Automotiva no Brasil. Atualmente, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do país. Se o ritmo atual de crescimento for mantido, as emissões poderão atingir 256 milhões de toneladas em 2040. No entanto, o estudo da Anfavea demonstra que, ao se intensificar o uso das novas tecnologias desenvolvidas pelos fabricantes de veículos nacionais, combinadas com a maior utilização de biocombustíveis, pode-se obter uma redução de até 280 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 15 anos. Como consequência desse cenário, a venda de veículos híbridos e elétricos leves pode ultrapassar a de veículos a combustão até o fim desta década, atingindo 1,5 milhão em 2030 e podendo representar mais de 90% em 2040. Já para o segmento de veículos pesados, as vendas com novas tecnologias de propulsão podem representar 60% em 2040. Em aplicações como ônibus urbanos, as versões elétricas podem ultrapassar 50% já em 2035. Obrigada, Lucas. E esse estudo demonstra a importância que o setor automotivo tem no desenvolvimento de tecnologias rumo à descarbonização, ressaltando que os efeitos da crise climática deixaram uma grande marca nesse ano, com inundações sem precedentes no Rio Grande do Sul, seca histórica e queimadas que atingiram todo o país. E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a pagar nesta terça-feira o calendário de setembro para quem recebe acima do salário mínimo e tem o cartão de benefício terminado em 0 e 6. Em nota, o INSS informou que paga atualmente 40 milhões de benefícios a aposentados, pensionistas e titulares de auxílios. Para saber a data do pagamento, basta verificar o número final ali do cartão, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. O G1 traz como manchete uma pesquisa encomendada pela Rede Vanguarda de intenção de voto para prefeito em Taubaté. Vamos então aos números da pesquisa.
Ortiz Júnior lidera a disputa com 39% das intenções de votos. Ele é seguido por Márcia, do PL, que tem 19%, Lorene, com 18% e Sérgio Vitor, que tem 13%. Esses três aparecem em empate técnico. O candidato José Saldi aparece com 3% e Coronel Paulo Ribeiro registrou 2%. Esses dois também estão tecnicamente empatados. Branco ou nulo são 4%. Não sabe ou não respondeu, 2%. A pesquisa IPEC ouviu 800 eleitores em Taubaté entre os dias 28 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado vai estar dentro dessa margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos. O jornal O Vale destaca: Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 10,3% no orçamento em 2025, no comparativo com a receita fixada para 2024. Como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 4,4%, o aumento real deve ser menor. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: avião de Lula, que levava o presidente da Cidade do México de volta para Brasília, pousa depois de 5 horas voando em círculos por problemas após a decolagem. A aeronave precisou retornar para o aeroporto de origem, mas antes ficou sobrevoando a região da capital mexicana para queimar combustível e poder chegar ao solo em segurança. O pouso aconteceu às 10h16 da noite. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil: Bets tem que devolver dinheiro de usuários mesmo depois de banimento, diz o secretário de apostas. Regis do Dena também reforçou recomendação para que os apostadores que tiverem valores em bets que não estão na lista da Fazenda retirem o dinheiro até o dia 10 de outubro. O mês de agosto, no Vale do Paraíba, teve o menor índice de homicídios de 2024. Mas isso não foi suficiente para tirar da região o título de mais violenta do estado. Quem traz as informações para nós é o repórter Lucas Levin. O mês de agosto registrou o menor número de homicídios no Vale do Paraíba, de acordo com dados divulgados pela Secretaria do Estado de Segurança Pública. A região contabilizou 15 assassinatos, somando vítimas de homicídios dolosos e latrocínio, o que representa o número mais baixo do ano. O dado de agosto marca uma redução em relação a julho, que havia registrado 17 casos, e contrasta com o mês mais violento de 2024 até agora, março, que somou 37 assassinatos. No total, o Vale do Paraíba chegou a 211 homicídios neste ano, tornando-se a região com mais assassinatos no estado de São Paulo até o momento. Apesar da liderança no número de homicídios, os dados também apontam uma queda significativa em outros crimes na região entre janeiro e agosto de 2024. Furtos de veículos caíram 30,2% e os roubos em geral caíram 23,8%, passando de 2.958 casos em 2023 para 2.572 neste ano. Obrigada, Lucas. E para efeito de comparação, o número de homicídios no Vale do Paraíba é 62 casos maior do que na segunda região mais violenta do interior paulista. Quem está em segundo lugar nesse ranking é Ribeirão Preto, que registrou 149 assassinatos nesse mesmo período. E agora seguimos o nosso Boletim Câmara e vamos ao nosso especial Eleições. Eleitores não podem ser presos ou detidos desde ontem, terça-feira, o que representa 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, que será realizada no domingo, dia 6. A medida vale até terça-feira que vem, dia 8, 48 horas após o encerramento da eleição. De acordo com o Código Eleitoral, há 3 exceções que são para prisão em flagrante de delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que vai verificar a legalidade da prisão.
Caso o crime não se encaixe em uma dessas 3 situações citadas, a prisão será relaxada. O mesmo artigo também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, que está em vigor ali desde o dia 21 de setembro. Agora eu vou explicar para você o que são essas exceções. O flagrante ocorre quando o indivíduo é surpreendido cometendo o crime, acabou de cometer, perseguido logo após o delito ou encontrado ainda com as provas do crime. Já a sentença criminal condenatória é o ato do juiz que encerra o processo criminal em primeira instância e impõe penalidade ao acusado. No entanto, a sentença pode ser objeto de recurso e a lei considera como crimes inafiançáveis, entre outros, a prática do crime de racismo e de injúria racial, tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Por fim, o salvo-conduto serve para garantir a liberdade de voto. Eleitores que sofrerem violência moral ou física com o objetivo de violar o seu direito a votar podem obter a garantia, que pode ser expedida por um juiz eleitoral ou pelo presidente da mesa de votação. Quem desobedecer à ordem de salvo-conduto pode ser preso por até 5 dias, mesmo não sendo preso em flagrante. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas variam entre 17 e 36 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 26%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h01 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E hoje nós vamos atingir aí um ápice de calor, né? Sol forte e baixa umidade do ar. O período mais quente do dia deve ser em torno de 1h da tarde. Por isso, se você puder, evite a exposição solar, principalmente se você estiver sem proteção, que é o protetor solar ou um boné, chapéu. Evite também a prática de exercícios físicos até às 4h da tarde. E é claro, não leve animais de estimação para passear antes que a temperatura fique mais amena. Prefira os horários com menos sol, por volta das 6 ou 7 horas da manhã e também no fim da tarde, por volta das 6 horas. A umidade do ar chega a 26% por volta do meio-dia. E amanhã começa um festival de documentários brasileiros lá em Paris, na França. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim para contar mais sobre esse evento. O festival Brasil en Mouvement retorna em 2024 para celebrar os seus 20 anos de história com uma programação que busca atrair o público parisiense. A seleção de documentários deste ano explora a diversidade e os desafios do Brasil contemporâneo. O evento ocorre de 3 a 6 de outubro e promete celebrar marcos históricos e atuais, como os 60 anos do golpe militar no Brasil, com a exibição do curta Malunga, de Gal Souza, e o documentário A Flecha e a Farda, de Miguel Antunes, que investiga a guarda rural indígena. Entre os documentários com exibição inédita na França está A Queda do Céu, de Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, que explora a luta Yanomami contra a destruição da floresta amazônica, além da violência sofrida pelos indígenas brasileiros. A 20ª edição do festival também destaca os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com o documentário Nenhum Homem Nasceu para Ser Pisoteado, de Narimani Baba Aissa e Lucas Roxo. O filme traça um paralelo entre o cangaceiro Lampião e as lutas contemporâneas pela terra. Outra temática atual é a luta das mulheres pelo direito ao aborto, abordada em Incompatível com a Vida, da cineasta Elisa Capai. O cinema negro contemporâneo, a maternidade LGBTQIA+, a violência policial e a urbanização das cidades brasileiras no século XXI são algumas das questões que serão exibidas e discutidas durante o festival.
oferecendo aos franceses uma perspectiva crítica sobre os desafios e as transformações em curso no Brasil. O Brasil en Mouvement também contará com a presença de alguns cineastas. Marcelo Gomes apresentará Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Ernesto de Carvalho exibirá A Transformação de Canuto. E Sandra Kogut conduzirá um debate relacionado ao filme No Céu da Pátria Neste Instante. Serão 4 dias muito bacanas para os fãs de cinema brasileiro. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E durante esse festival, acadêmicos, jornalistas, pesquisadores e ativistas, tanto brasileiros quanto franceses, participam de discussões para analisar a realidade brasileira e as suas obras. E eu te convido, hoje tem Mix da TV a partir das 2 da tarde com o nosso apresentador Josivaldo Oliveira, trazendo os destaques aqui da nossa programação. E logo depois, a partir das 5 da tarde, tem Conexão Popular, também ao vivo, com o Miguel Cáter, sempre abordando um assunto atual e relevante para a nossa sociedade. Então, fica aqui o convite para você acompanhar a nossa programação pelo canal 4.2, com sinal aberto e gratuito para toda a população, e também pela Claro TV, canal 4, site, YouTube e Facebook da Câmara de Taubaté. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.